aberta, etapa até das 6h30 até às 7h. E a gente pede então que as pessoas ergam o braço para se inscrever. E então vamos lá. Trombeta, seu Valdir. Trombeta, seu Valdir. PP, Mônica, MEI e MEI, não é NEI, é MEI. É uma dupla, inclusive. E a Antônia. Porque o Roberto, ele vai dar um informe depois, nem é nesse momento, que é sobre a conferência. Então, são 3 minutos por cada fala. Boa noite a todos. Eu gostaria Gostaria não, quero iniciar já dizendo uma coisa que eu acho que é importante. A Covid está vindo aí, eu queria saber se tem alguém da Anvisa aí para explicar porque eles não cobram um PMOC da própria prefeitura. Se eles não sabem, é uma lei federal, desde 80 e alguma coisa. Eles são muito bons para encher o saco de consultorinho pequeno. Estou falando da Anvisa, eu estou falando e vou provar isso. Para ir em farmáciazinha pequena, para ficar preocupado com lâmpada, mas o PMOC vocês não são. Nossa, vocês não sabem? Gente, vocês trabalham para o SUS, não sabem? Plano de operação, manutenção e controle. Os aparelhos de ar-condicionado acima de 60.000 BTUs tem que ter controle de laudo do ar, tem que coletar o ar, levar para o laboratório. Tem que estar tem que estar abaixo de 700 colônias. Se a Anvisa não sabe, tem que aprender, tem que voltar a fazer cursinho. Porque para encher o saco dos outros, elas prestam. Eu estou falando porque eu estou provando isso. Cadê o PMOC daqui? Esse aparelho tem 120.000 BTUs. É lei federal, será que vocês não sabem? Isso é um absurdo que está acontecendo em Campinas. Aliás, os hospitais aqui em Campinas foram encher o saco de uma farmácia aqui e de um consultório odontológico. O cara veio perguntar para mim. Falei, questiona porque a própria prefeitura não tem. E a maioria lá nem sabe. Eu acho que a pessoa, para exigir dos outros, tem que se prontificar. Tá? A outra coisa que eu gostaria, senhor presidente, não sei quantos minutos eu tenho ainda, mas é questão de falta. Tem conselheiro aqui que tem uma votação importante, chove aqui. É um monte de gente. Só que já tem gente com 5 faltas, 10 faltas aí que eu estou sabendo. Eu vou pedir por escrito, isso aí vou encaminhar para o Ministério Público. Porque é um absurdo, está brincando de ser conselheiro. É só quando lhe convém. As coisas têm que funcionar, gente. A gente tem que parar com demagogia. E a outra coisa que eu vou falar que vai ser discutida aqui é aquela imundícia lá do pedido Burnier. Porque eu acompanhei paciente lá, é tratado com gado. Aliás, tem gado de alguns fazendeiros aqui que é melhor tratado que o pessoal que vai lá. 5 horas da manhã fica lá fazendo classificação de risco com um garoto de 16 anos. Isso eu vi, não me contaram não, eu fui lá. Então vai ser renovado hoje, precisa passar para eles. Se tiver alguém deles aqui, eu vou questionar isso daí. Dia de chuva, a pessoa manda às 5 horas da manhã, fica lá fora que nem um idiota lá, para não dizer outra coisa. Isso é brincar com saúde pública, é brincar com o ser humano. Isso lá no pedido do Burnier. O que eu falo, eu provo. Porque eu vi. Tá? E a outra coisa também que a gente tem que questionar muito é a renovação do Mário Gatti. Aquilo ali está falando uma coisa, viu? A gente vai ter que questionar e exigir daquele povo. Não sei se eles vão vir aqui hoje, não. Hoje, viu, senhor presidente, hoje as coisas prometem. Que ou a gente vai exigir desse povo, ou a gente vai ser idiota o tempo todo. A gestão aqui faz de conta. Você fala as coisas, não acontecem. Eu estou precisando de urologista, fui 3 vezes lá, o Mário Gatti, a mesma urologista, falei, quero trocar porque você fui lá, desculpe a expressão que eu vou usar agora. Eu estou com 9 cálculos no renal, 4 em um e 5 no outro. Dor no rim que não aguento, inclusive hoje. Hoje eu estou legal mesmo. Aí chego lá, você precisa fazer exame de próstata, doutora, faça no seu pai, de mim não. Não é medo, porque eu já fiz. Pô, estava com problema renal, gente. Aí quis trocar de médico, não pode.
É quem o SUS, por isso que eu falo, o SUS, a gente é cobaia desse convênio de SUS. A gente não tem direito de escolher. Outra coisa, lá no Conceição não tem médico. Faz há 6 meses que não tem médico. E aí ninguém fala nada, tudo beleza, maravilha. Então eu acho que eu já falei até demais, né? Me desculpe aí, gente, eu estou irritado, estou com dor hoje, e eu quero ver essa visa aqui. Tá? Obrigado, boa noite. Obrigado, Trombeta. Seu Valdir, na sequência. Desculpa, pessoal. Boa noite, Valdir Oliveira. Domingo eu fui na UPA do Anchieta, que está terceirizada. Eu tenho 78 anos, tive um AVC em 2017, 4 anos de acompanhamento na neuro da Unicamp. Muito bem. A moça da triagem, a enfermeira, não mediu, perguntou para mim, o senhor está com febre? Quem é enfermeira? Eu, é? Eu tenho que medir minha febre, para ver se eu estou com febre. O senhor tem glicemia? Não, você não tem que perguntar se eu tenho glicemia, você tem que medir. Sabe, aí eu fico pensando, mas que droga de serviço é esse? Que vai uma pessoa que teve um AVC lá na triagem, aí não fizeram também, eu estava com tosse, uma tosse seca e gripado. Fiz 2 testes de Covid e 2 de dengue lá no Anchieta e deu tudo zerado, certo? Tranquilo. Mas também não fizeram um raio-x do Valdir. Para quê? Gastar material? 78? Ah, deixa pra lá, quem sabe a gente fica livre dele. Mas ele para de encher a paciência de um monte de gente. Sabe, eu fico pensando, mas que serviço de saúde é esse? Roberto? Que serviço de saúde é esse? Que vai uma pessoa com 78 anos, que teve um AVC, não mede pressão, não mede glicemia, não pergunta para mim se eu estou com febre? Não sou termômetro. Eu sou o cara que pode estar com a febre. Não perguntou nada. E aí uma coisa eu pergunto, que eu vou perguntar de novo aqui. Como é que resolveu aquele problema do senhor Paulo, que morreu há 3 anos atrás? Tem algum relatório a respeito de que ele morreu? Por que morreu? O que aconteceu? Ficou 11 horas dentro do Anchieta e morreu? Meu companheiro do Conselho de Saúde do CS do Anchieta. A pessoa morreu. E aí? Morreu. Menos um, vai. Menos um, bicho. Menos um conselheiro para encher o saco. E aí eu pergunto também, esses convênios que nós vamos discutir hoje, já foram assinados? Alguém sabe dizer se já foram assinados? Já foram assinados. E eu vim discutir o quê? Se já foi assinado. É igual, por exemplo, o convênio do Hospital do Amor. Foi assinado em agosto do ano passado. O Hospital do Amor, aquela potência lá, aquele monstro lá. Tem um equipamento lá que custa 12 milhões de reais. Já foi discutido aqui o convênio do Hospital do Amor? Também não precisa discutir, está pagando desde o ano passado, de agosto. Discutiu o quê, Roberto? Para concluir, seu Valdir. E aí eu pergunto, eu faço parte da comissão de acompanhamento. Me chamaram para perguntar alguma coisa para mim? Não. Aliás, eu fui no DGDO ontem, Mariano, e a Sheila falou que o meu nome não está lá. O conselheiro da comissão de acompanhamento. Só que desde a Nayara foi escolhido aqui, e o Valdir levantou a mão para ir da comissão. E o DGDO não tem meu nome lá. Legal isso, né? Quer dizer, eu sou uma besta que vou todo mês lá no Hospital do Amor discutir uma coisa numa comissão que eu não faço parte. Dá licença, viu? Olha, brincadeira. Obrigado, seu Valdir. Pepe, próximo. E depois é a Mônica. Boa noite a todos, né? Todas as pessoas, é mais amplo, né? Eu, há bastante tempo que eu não venho para
participar do conselho, até porque eu não tinha sido convidado. Aí hoje eu me meti. Eu resolvi me convidar, me autoconvidar. E para trazer uma questão que eu acho que é fundamental, que não está acontecendo, e eu sei por que não está acontecendo, é que os debates sobre a revolução que está acontecendo no mundo todo, inclusive com luta armada, e ninguém está deixando de entregar na mão da TI as questões fundamentais da relação dialética de capital e trabalho. E eu trago essa questão para que nós possamos criar comissões para debater essas questões internacionais nos interesses da saúde e não permitir que as coisas continuem sendo carregadas de forma mais absurda e como cantava o paraibano lá. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Não é feliz, é infeliz. E eu conversei com o Neide agora e eu acho que mais tarde, lá pelo final desse debate que vai acontecer aqui, com certeza, nossos debates, a gente poderá mexer na questão central, que é, sem educação, e no nosso caso, educação em saúde, nós não podemos enfrentar as TIs que estão sendo montadas nos centros de saúde, nos hospitais, tudo aí, contrários aos interesses da população, do povo marcado, do povo infeliz. Por enquanto é só isso. Obrigado, Pepe. Mônica. Boa noite, gente. Sou Mônica, eu sou usuária da RAPS de Campinas, sou conselheira municipal. Tenho 3 pontos para colocar. Primeiro, que a Delegação de Saúde Mental, quando foi para a 5ª Conferência Nacional, a gente não teve o transporte garantido pela Prefeitura, porque houve um acidente e o motorista não pôde comparecer. Daí nós pedimos um Uber entre as pessoas que eram delegadas e nós rachamos entre conselheiros e conselheiras o valor do Uber. Eu acho que eu quero trazer isso para o pleno, que eu acho que a gestão tem que arcar com isso. Nós reembolsamos a trabalhadora que arcou com isso, mas eu tenho a impressão que isso é responsabilidade da gestão. A gente não pode ficar fazendo vaquinha todas as vezes quando a gestão não chegar, né? O segundo ponto é em relação à RAPS, que a gente está com uma RAPS bastante desmontada, bem precarizada, muito terceirizada, quarteirizada, absolutamente desassistidos. Existe uma parte desse elo, que são os profissionais que estão também sem condições de trabalho, sofrendo violência, tendo que cumprir metas, mas existe uma outra parte, que somos nós, usuários, que estamos desassistidos. E existe um discurso de que você não é para CAPS. E a portaria da CAPS não tem diagnóstico de quem é para CAPS. Portaria que regula o CAPS. Não tem diagnóstico. Fala de transtornos mentais graves e persistentes. E daí, junto com a equipe, a gente faz a construção do projeto terapêutico singular. Isso não está sendo feito. Não podemos esquecer que o CAPS é um dispositivo de saúde que organiza a rede. Eu posso ter como referência o CAPS e ir no CEPO, e ir para a UBS, e está tudo bem. Isso não está acontecendo. Nós estamos desassistidos. Eu, no meu caso, eu vou para o posto fala que eu sou caso de CAPS. Eu vou para o CAPS fala que eu sou caso de posto. Ou seja, eu não sou louco o suficiente para ser do CAPS e não sou normal o suficiente para ser do posto. Então, há de achar um lugar para mim, certo? Tá bem difícil essa história da gente não saber quem é louco, tá? Então, fica bem difícil.
E a terceira questão não, são 4 questões, na verdade. Eu queria trazer o caso da Hannah Arendt, que é uma filósofa, que ela traz um trabalho sobre a banalidade do mal. Ela vai investigar, ela vai como jornalista ver o pessoal do Holocausto, né, quem fez o genocídio, achando que as pessoas que cometeram crimes eram pessoas monstruosas. E, na verdade, quando elas são inquiridas, elas respondem simplesmente que elas estavam cumprindo ordens. Eu tenho sentido isso do funcionário do SUS. Vocês estão cumprindo ordens e, ao mesmo tempo, estão sendo coniventes com maus tratos. Importante pensar sobre isso. Até que ponto eu cumpro ordens que prejudica a pessoa que eu tenho que acolher. Então, é importante colocar isso. E, por último, eu queria dizer que a Comissão de Saúde Mental fez um questionário primoroso com o pessoal da Unicamp. Inclusive, esse questionário já foi aplicado pela Unicamp nos CAPs. E agora, a gestão que deveria estar aqui não está, o secretário que deveria estar aqui não está, estão colocando empecilhos para a Comissão de Saúde Mental aplicar os questionários dos usuários. O usuário de saúde mental, posso falar, esses que eu sou mais amigo, às vezes não tem celular, às vezes não tem internet, não sabe mexer nisso. A proposta é que nós da comissão, que a gente vá até o CAPS e faça o questionário com os usuários, só isso. E a gestão está colocando empecilhos. Nós somos ou não somos uma instância oficial? A gente pode ou não pode fazer? Até porque, quando a gente vai fazer alguma crítica aos convênios, ao Cândido Ferreira, à prefeitura, diz que a gente não tem dados. Nós vamos ter dados. Tem 8 respostas só de trabalhadores e 100% está dizendo que os usuários estão muito medicados. Uma amostragem de 8 pessoas já disse em 100% que nós usuários estamos sendo muito medicados. Imagine quando a gente for perguntar isso para os usuários também. Então, gostaria de colocar esses 4 pontos que eu coloquei. Obrigada, gente. Obrigado, Mônica. Na sequência, MEI, o próprio MEI. Depois do MEI é a Antônia. Boa noite, pessoal. Vou ser bem rápido. Sábado passado eu tive numa reunião do Fórum Socioambiental de Campinas. E lá surgiu uma ideia, devido ao aumento da incidência de dengue, a gente trazer para cá e do Conselho Municipal de Saúde encaminhar uma sugestão nossa lá, que foi o seguinte, que o Conselho Municipal de Saúde solicite ao Departamento de Parques e Jardins e ao Departamento de Limpeza Urbana a programação de limpeza de todos os parques e praças. E também que seja solicitado um incremento, aí um esforço extra na limpeza dos descartes irregulares de entulho e lixo pela cidade, que são pontos também de criadouro de mosquito da dengue. Não é só no quintal das casas que ocorre, nos terrenos baldios também ocorre muito. E aí agora uma sugestão minha pessoal também, que fosse incentivado também, aumentasse a frequência da limpeza das bocas de lobo, que também vira e mexe acaba ficando um copinho preso lá, virado de forma a acumular água e também poder gerar, ser um criadouro de mosquito da dengue. É só isso, obrigado. Obrigado, Lei. Antônia. Boa noite a todas as pessoas, boa noite, conselho. Meu nome é Antônia Moreira, eu sou representante do Ateliê Transmoras e do movimento organizado de pessoas trans travestis da cidade de Campinas. Eu venho aqui hoje retomar o que nós começamos no final do ano passado, em diálogo com o Conselho de Saúde, sobre a sugestão da municipalização da hormonioterapia, dos hormônios necessários à hormonioterapia do ambulatório Transcender, que atende pessoas trans travestis na cidade de Campinas. Sugestão essa que foi aprovada pelo Conselho no final do ano passado, uma sugestão que conta com mais de 600 assinaturas na petição que nós fizemos. Agradeço ao Conselho pela abertura e pela escuta para acolher essa demanda.
Em janeiro foi o mês da visibilidade trans e travesti. Dia 29 de janeiro comemoramos, celebramos esse mês de visibilidade. Realizamos uma semana inteira de atividades na cidade de Campinas. Contamos com diversos apoios e durante essa semana nós realizamos, junto com os diversos movimentos, atuando em diversas frentes pela cidade, uma carta com demandas para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência e de Esportes. Nós entregamos essa carta no dia 29 aqui na Prefeitura para representantes das secretarias. Infelizmente, o secretário de Saúde não estava presente, quando o representante não nos recebeu. Mas nós gostaríamos também de entregar essa carta para o Conselho. Aqui, além da demanda de municipalizar a compra dos hormônios, incluir esses medicamentos no REMUME, também trazemos a oficialização do Ambulatório Transcender, ampliação da sua equipe e de sua infraestrutura, redimensionando o quadro de profissionais, inserindo na equipe psiquiatra, nutricionista e fonoaudiólogo, de acordo com as propostas da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas. Eu gostaria de salientar que nós, no movimento de pessoas trans, seguimos alertas, em movimento e cobrando também para que essas demandas sejam acolhidas pelo município, e gostaria depois de fazer essa entrega dessa carta com as outras demandas. Muito obrigada. Agora, Cláudia, só dizer para a Antônia que assim que a reunião começar, depois da aprovação da ata, a gente vai fazer aqui a entrega da carta, e inclusive o Roberto perguntou, essa é a bandeira do movimento trans, então a gente está também aqui hoje, nesse momento, com esse reconhecimento. Cláudia, por favor. Boa noite, todos. Cláudia, Eu? no meio. Por gentileza, por causa do som. Também estava com saudade do Ney. Gente, eu sou a Cláudia, sou representante de trabalhadoras pelo Conselho Regional de Psicologia, mas na verdade eu estou aqui para trazer uma questão que chegou a mim da farmácia alto custo, e aí eu queria ver quem é do poder público que pode me responder. É uma medicação para Alzheimer e Parkinson que está em falta na rede alto custo. Parece que o valor do remédio é R$800. Me corrijam, por favor, médicos e enfermeiros. Rivastigmina. Então, pois é. Tá aqui o nome. Rivastigmina, 18 miligramas. Aí a pessoa disse que tem ligado, fez o agendamento pelo app do Remédio Agora, e que tem ligado lá todo dia, desde o dia 14 de fevereiro, não tem previsão de chegada. E ninguém disse se não chegou porque não está sendo produzido, se não chegou porque não compraram mais, se não chegou porque já acabou. Então, eles pedem um posicionamento do poder público sobre essa medicação, que não é barata, né? É isso, obrigada. Obrigado, Cláudia. Só queria primeiro colocar uma questão, inclusive aproveitando a fala da Cláudia e outras falas aqui feitas. A farmácia de alto custo, ela é do Estado. De qualquer maneira, é uma questão também importante. Eu vi que a Priscila chegou, mas eu não sei se a Priscila está, digamos, delegada pela Mônica para responder pela gestão as questões que se foram colocadas. A Mônica está descendo. Então, como a Mônica está descendo, eu queria aproveitar o seguinte, porque o companheiro Zé Augusto e o companheiro Xavier pediram inscrição e eu disse que não, porque está no nosso limite de tempo. A Mônica não chegou ainda, então eu queria sugerir aqui que a gente acolha, então peço ao Zé Augusto que venha, tá? E depois na sequência o Xavier, e quando a Mônica chegar, a Carminha com certeza anotou mais do que eu, anotei algumas coisas, e a gente pediu para a Mônica que ela dialogue com os pontos que foram trazidos aqui. Zé, por favor. No meio, Zé, por favor. Tem um meio aí, não é para brincadeira. Posso ficar para a esquerda? Bom, uma das coisas boas que vieram com o SUS foi a onda da disseminação de informação. Já existia informação em saúde antes do SUS, mas a partir de 88 e 90, teve um boom de disseminação de informação em todos os níveis de governo, DataSUS, Estado, município. E Campinas participou disso. A gente tem um dos portais de informação mais parrudos do Brasil, com muita coisa. Poderia ser melhor, poderia ser mais organizado e tudo. No entanto, essa onda de disseminação de informação, de divulgação de dados, publicação de dados de saúde,
está entrando numa descida, tanto no nível federal, quanto no estadual, quanto no municipal. Eu fiz hoje um levantamento de como é que está o nível de atualização das bases de dados do Tabinete municipal, que são dados que estão publicados no portal da saúde nosso. Então, o Tabinete de população por faixa etária e sexo está atualizado só até 2020. O SINASC está atualizado até 24, está atualizado até agora. O sistema de mortalidade está atualizado até agora. Sistema de câncer ficou parado em 2017. Sistema de vigilância a violências está atualizado até 24. O SINAM está todo desatualizado. Não que o SINAM não esteja funcionando, certamente ele está funcionando. Ele não está publicado no Tabinete. Por exemplo, os dados de dengue do Tabinete estão até 2013, que foi uma das grandes epidemias e traumáticas que a gente teve, né? Os informes epidemiológicos da dengue neste site do portal estão só publicados até 2021. Certamente existem informes mais atualizados, mas não estão ali. O SINAM da febre maculosa até 2023. De influenza até 2028, até 2018. Covid é um sistema separado, com outra tecnologia, mas está atualizado, inclusive publicação diária, tá tudo certo. Produção ambulatorial está atualizado até 2023, mas tem muitas falhas e dados zerados no Tabinete. A produção do ESUS-AB também está até 2023, mas também tem falhas e dados zerados. E a produção de internações, o Tabinete das AIHs, ficou parado em 2016, então já vai fazer 8 anos que a gente está com isso parado. Eu vou deixar esse levantamento com a mesa para que possa encaminhar para o executivo. Obrigado, Zé. E por último, Xavier, e depois a gente passa... Aí depois até eu vou pedir que o Xavier entregue o microfone para a Carminha, que ela tem as anotações, para a Mônica poder responder. Xavier, por favor. Boa noite a todos. Eu sou conselheiro lá da UPA do Campo Grande, do Liz aqui. Na verdade, eu iria falar, mas já que você deu essa oportunidade, é interessante. A questão da UPA. A UPA está alarmante desde ontem, essa semana, porque o Covid também está chegando. Chegou para ficar. A dengue também está botando para quebrar e nós temos um problema. No caso da dengue, hoje me veio uma coisa que eu não sabia. O ano passado a gente conversou com o doutor Abelardo, mas o rapaz lá que nos acolheu, o conselho discutiu que as pessoas que já têm aquele cartãozinho do dengue já pode chegar na recepção e entrar na... Então os profissionais estão travando, tem que passar pelo acolhimento, mas antes do acolhimento tem que passar na recepção para poder fazer a ficha. Então está atrasando os pacientes de Covid, de dengue. Então está havendo uma desconversa lá na UPA dos funcionários para acolher as pessoas que já vêm com a carteirinha, aquela carteirinha da dengue. A outra coisa, como hoje vai ter prestação, vocês entenderam o recado? Tem uma carteirinha que a pessoa já foi lá e... Não, é um cartão de retorno. Isso, da dengue. É a primeira vez, porque ele pode ir em vários pontos da rede. Certo. Então a gente dá para não perder o exame, o que foi feito, como é que está. Então é um cartão de retorno para a gente poder, em qualquer lugar que ele for, a gente sabe o que está acontecendo. Isso. Mas se uma criança que vem com quase 40 graus de febre com a mãe, com ela, e com esse cartãozinho, como é que fica? Tem que passar primeiro na triagem, não. Naquele balcão, vai direto. Então está havendo essa conversa. A outra, eu penso que vai ter a prestação de conta hoje do Benigno Bonier. Engraçado. Nós temos um paciente lá do Jardim Lisa, que ele está mais de 2 anos esperando a cirurgia no Benigno Bonier, e eu conversei com ele e disse assim, eu já estou com o olho cego, porque não pude fazer o exame. A cirurgia, e já estou com 30%, que a médica falou, do Benito, que está com 30% já de catarata, mas a médica falou que você não pode fazer ainda a cirurgia, porque tem que avançar mais, não está na hora ainda. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu quero saber. Essa é a minha angústia que eu ia. A orientação, ela tem que avançar 45%, 50% do olho para poder fazer a cirurgia. Que legal, hein? Hã?
Ah, que legal, isso é ótimo, né? Então quer dizer que na UPA também o paciente tem que estar babando para depois entrar, né? Ah, tá, beleza. Aí o Lisa tem que emprestar as cadeiras de roda, porque a UPA tem 3 cadeiras de roda com uma UPA daquele tamanho, né? É muito engraçado, né? Então é lamentável a gente falar disso, né? Infelizmente. Obrigado, Xavier. Pedi, Xavier, com a Carminha, porque agora a Carminha vai... Uma dúvida que eu tenho, que eu acabei não usando meu tempo, é bem rápido. É só uma dúvida bem rápida mesmo. Eu queria saber se para tomar a vacina da Covid, eu vou em um posto qualquer, se eu preciso ter cadastro no posto. Eu posso fazer em qualquer posto? Ah, tá. É porque eu fui num posto outro dia na Aurélia, eu já tinha tomado vacina lá sem cadastro e dessa vez eles me exigiram o cadastro. Eles precisam do seu nome, assim, deixa eu explicar. Não é cadastro. Porque isso é controlado, então eles vão precisar entrar no seu cadastro de qualquer jeito para poder pegar teu nome, teu registro, qual que você já fez, para poder dar outro. Mas não é que você não vai tomar a vacina em qualquer lugar que você for. É que a gente tem que entrar com os dados porque tem um controle das que você já tomou, qual que seria, então é mais nesse sentido, mas não é que não... Não é no Conect SUS, não entra não, porque da outra vez eu tomei e eu não tinha cadastro na Aurélia, eu tinha um outro lá no Taquaral. Mas eles não pediram nada para o senhor, documento, nada? O senhor chegou... Isso, mas é com a RG eles entraram. RG, comprovando endereço, para me fazer um cadastro lá, eu tinha que fazer um cadastro lá. É para adicionar você no No sistema, senão não tem jeito. Entendeu? Ela adiciona você no sistema e pode passar a vacina. Uma coisa é uma coisa. Bom, vamos lá. Eu acho que algumas coisas a Mônica já pegou, já respondeu alguma coisa aí, mas vamos ver do começo. Então, o Trombeta trouxe sobre um PMOC, que é um plano de acompanhamento para ar-condicionado, cobrando, tem que ter também dos estabelecimentos da prefeitura, né, inclusive daqui. Aí traz questões do PENIDO, do Marigatti e da UPA Anchieta em relação à qualidade de atendimento. Não sei se mais alguma coisa. O PP traz um debate sobre que a gente está propondo que o próprio Conselho crie comissões para a gente trabalhar as questões no que tange à saúde relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia, de TI, né, relacionadas a capital e trabalho. A gente vai ter oportunidade aí na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde, né, que um dos pontos é a saúde digital, as mudanças do trabalho com a evolução, sei lá se é evolução, mas com o andamento aí da tecnologia da informação, não foi bem uma pergunta. A Mônica trouxe várias coisas bem importantes. Uma é o ressarcimento de quem pagou, né, o transporte de Uber para a Conferência de Saúde Mental. Sabe-se que houve um acidente, que é imprevisto, mas aí quem pagou precisa ser ressarcido, né? Foi feita uma vaquinha. Fala sobre os problemas de desorganização da rede de atenção psicossocial, né? Vários problemas, inclusive um aspecto que está dificultando muito, que é o acompanhamento de uma pessoa que ora é dito que ela não é de centro de saúde, de UBS, e no CAPS que ela não é de CAPS. Então, assim, não tem um acompanhamento integral dessas pessoas. A outra coisa, a Comissão de Saúde Mental criou um questionário que já foi aplicado, inclusive, pelo Unicamp, para ser apresentado para usuários nos CAPs e SECO. E há uma compreensão de que, se esse conselho e essa comissão aprovou e entende que esse é uma forma de identificar problemas na RAPS e que está sendo dificultado pela secretaria, né? Então, há uma cobrança de que possa ser aplicado, a própria comissão, tá? Bem,
foi trazido uma demanda do Fórum Socioambiental de Campinas relacionada ao crescimento da dengue, tá? Então, é uma solicitação, acho que tem por escrito, não é isso? Essa solicitação talvez seja interessante, né? Ao DPJ, ao DLU, para limpeza de parques, jardins. A saúde faça essa... O Conselho Municipal de Saúde faça uma solicitação para que o Departamento de Parques e Jardins forneça o cronograma, porque foi falado lá que tem parque da praça que é limpada todo dia, e tem praça que nunca é limpa. Então, a gente queria saber qual é o cronograma. O Conselho solicita um cronograma de limpeza dos parques, mas aí também traz uma ênfase na limpeza de descartes irregulares, né, que aí tem a ver com uma responsabilidade. E também foi acrescentado que a limpeza das bocas de lobo, né, preocupação com o dengue. Bem, a Antônia trouxe uma demanda já feita anteriormente, mas que reitera a necessidade de municipalização da hormonioterapia e uma demanda da 12ª conferência, que é completar e ampliar a equipe desse ambulatório, né? Tem uma carta que vai ser entregue ao Conselho, tá? Uma questão da farmácia de alto custo, né, que é uma medicação para Parkinson e Alzheimer. O Mariane já explicou também que a farmácia é do Estado, mas há uma necessidade de uma resposta, né, que essas pessoas estão sem resposta de um medicamento rivastigmina, que é um medicamento bastante caro e que está faltando sem previsão, sem uma explicação. Eu acho que o demais, né, o Zé Augusto, você ouviu, né, o levantamento que ele fez dos nossos, como é que fala? Da banca de dados, né, e o Xavier trouxe da UPA, né, e do PENITO também. Acho que é isso, não sei se faltou, né? Tá. Eu estava olhando Trombeta, tá aí, Trombeta? Trombeta, quando você fala da manutenção e controle do ar-condicionado, que não tem na PMC, da manutenção, como é que eu esqueci o termo agora, manutenção preventiva, é disso que nós... Só para entender se é isso que você está questionando. Estou questionando o PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Inclusive tem que ter um laudo de coleta de ar, quando exposta ali para a população ver, não pode ultrapassar 700 colônias. Mas a vigilância nem sabe o que é isso. A lei é federal. Como eu quiser, eu vou passar o número aqui para você. Tá. Amanda. Tá, me passa que eu vou conversar com a Amanda, gente, vai ver, porque a gente tá... A Amanda falou que tá... Peraí. Pera um pouquinho só, que eu acho que eu já vou ter a resposta. Um minutinho só. A lei 13.579. Eu acho interessante que a sanitária vai em consultório lá e faz uma pressão de farmácia, né? Esquenta para isso aí. Só que a prefeitura não tem, vários hospitais não tem, Mário Gatti não tem, Ouro Verde não tem PMOC. Isso é crime. Então, a semana que vem já estou fazendo uma denúncia, o Ministério Público vai ter que interditar. Essa é a lei federal. Não sou eu que estou dizendo. Então tá, a Amanda tá vendo, a gente já responde. Já faz 3 anos que eu falo aqui. Está vendo o que? Não tem que executar o serviço, não tem que ver. Não, eu estou falando da resposta, Trombeta. Eu estou falando da resposta. A Amanda do DA está me encaminhando a resposta. É isso que eu estou falando. Tá. Então, é por isso que eu perguntei se tinha a ver com a manutenção. A gente tem um contrato, um processo de manutenção de ar-condicionado que contempla o PMOC. Tá? E ele está em fase de término, porque a gente está fazendo isso já com a necessidade de climatização das unidades. Então, a gente está fazendo tudo isso. Então, mas contempla, é isso que ela está falando. O contrato que nós estamos fazendo contempla o PMOC, é isso que eu estou entendendo. Isso. Tem que aprender a coisa, gente. Na visa do aeroporto faz eu fazia na família. Eu estou falando uma coisa que eu conheço. Eu de 10 anos no aeroporto de Viracopos. Manda por
secretaria, que daí a gente vai ver se tem alguma coisa que a gente não vai cumprir, a gente adequa. Você falou que vai me mandar. Não é assim, Trombeto. Mas eu não vou discutir, não. Bom, só uma observação aqui pela ordem. A gente tem várias questões respondidas, houve uma resposta, né? E agora a gente segue nas demais questões. Mônica. Em relação ao Pepe, que eu não lembro, porque eu estou olhando aqui que eu fui anotando, o Pepe perguntou o quê, Carminha? Só ele? Um comentário, por isso que não tem, tá? A Mônica tá aí, eu também estava procurando, eu estava te procurando, Mônica. Ficou alguém sem ressarcimento, que para mim todo mundo tinha sido pago. Eu acho que... Isso. O que aconteceu, só para colocar, o que aconteceu? Teve o problema da falta de transporte, houve uma vaquinha, né, por solidariedade, uma trabalhadora não tem que bancar sozinha, mas a questão trazida aqui é que a gestão assuma isso como responsabilidade. Essa é a questão bem objetiva. Eu achava que não tinha sido pago, mas aqui tá. Então tá. A gente, eu vejo isso, como é que a gente consegue, a gente tem os recibos, tudo, eu vou tentar encaminhar. Em relação ao que você traz, você tem trazido isso com uma certa frequência, da dificuldade que está na saúde mental como um todo, dos cuidados, isso. Eu tenho pedido com o Marcelo, porque ele que é o nosso interlocutor, vamos dizer assim, né? Conversar, e a gente inclusive tem feito reuniões periódicas junto com o Cândido, porque a gente sabe que a nossa rede de saúde mental não é só PMC, ela também tem a parceria com o Cândido Ferreira, que também tem apontado algumas dificuldades, certo? Então a gente tem avançado nisso. Esse questionário que você falou que a secretaria não está deixando vocês aplicarem, qual é o motivo que eles falaram de não estar? Porque a gente não tem porquê. Só esse que eu queria entender para me ver como é que eu vou conversar. Eu não falei que não está deixando. Eu falei que está colocando uma série de empecilhos e burocracias. Sendo que esse mesmo questionário já foi aplicado pela própria Unicamp. Porque isso que eu estou falando, eu não vejo por que não aplicar. Por isso que eu estou perguntando qual seria o... Tá. Então não é que não estão estão deixando, estão dificultando. Tá. E a gente quer fazer nesse mês, já tá. da Conferência dos Trabalhos. A gente tá. Agora eu entendo que a gente não tem por que não deixar, por isso que eu estou achando estranho. Tá? Mas eu também vejo isso e amanhã eu já peço para entrar em contato aí para a gente ver. Bom, em relação ao conselho pedir para a limpeza das praças, do TPJ, o cronograma, daí a gente vai encaminhar, né? Então eu não tenho que responder. O Transcender, a gente fez um grande evento a semana passada, né? Que tive o prazer de estar lá, né? E é isso mesmo, acho que a gente tem que avançar muito, a gente falou bastante sobre isso, né? Para a gente padronizar a medicação, não é uma coisa que a gente consegue padronizar do dia para a noite, tem todo um critério que a gente já está encaminhando, né, para a gente tomar a resolução. E, de fato, eu falo isso com muita tranquilidade, porque foi um lugar que eu fiz muita força para que ele começasse, mesmo que fosse de uma forma ainda não tão... como é que eu vou dizer, oficial, mas que ele já tivesse, porque tinha todo um sentido assistencial. Inclusive, a gente fez isso num centro de saúde, que a gente hoje entende que é um ambulatório, a gente precisa fazer como ambulatório, então a gente já está fazendo todo esse trabalho na revisão da atenção, vamos dizer, secundária, para que ele tenha seu lugar merecido e respeitado como ambulatório mesmo, que não fique dependente, vamos dizer, de um centro de saúde, tá? Então, isso é uma coisa que a gente está vendo na condição aí da reestruturação da secundária. O CRAIM vai vir e aí vai ter mais espaço para a gente poder organizar de uma forma mais adequada que a gente tem hoje na secundária. Então, é uma coisa que está bem planejada, mas ainda, de fato, vocês têm razão, está efetivada, tá?
mas é uma coisa que com muito carinho nós vamos cuidar, tá? Pelo menos enquanto eu estiver aqui, né? Cuidar com carinho, tá? Bom, o último... Ai, fechei aqui, Carminha. O medicamento da farmácia de alto custo, a gente tem tido muita dificuldade recorrente com medicamentos da farmácia de alto custo. Infelizmente, a gente até teve recentemente uma ação bem complicada em relação a que nós não temos, né, mas tiveram desvios de alguns medicamentos que foi publicizado, não sou eu que estou falando, foi amplamente publicizado. E, de fato, inclusive, o próprio hormônio é uma briga nossa que, teoricamente, teria que ser fornecido pelo Estado, mas a gente acaba ficando independente de ter ou não ter, né? Então, isso até a gente discutiu quando vocês vieram aqui, nesse sentido, que a gente entende e a gente vai tendo que padronizar. O que a gente tem feito, é feita a discussão com a Secretaria de Estado, né? Porque isso não é só responsabilidade deles, mas o custo também é deles, porque o município, mais uma vez, ia ter que abarcar com medicação de alto custo, que é uma responsabilidade, nesse caso, da Secretaria de Estado, né? Então, a gente tem feito essa cobrança diuturnamente, inclusive tem um fórum que a gente participa de todos os municípios, no sentido de que isso não possa ocorrer, até porque as medicações de alto custo são extremamente essenciais, não é nem no custo, mas são essenciais para os usuários que assim dependem delas, não são medicações de rotina, medicações simples, né? Por isso que elas chamam alto custo. Então, a gente tem feito esse trabalho bem próximo. Essa era a última? Em relação, aí a gente até vai falar um pouquinho, até vamos tentar cumprir aí com as pautas, a gente vai falar um pouquinho da situação do Covid, que realmente está aumentando. A gente, hoje de manhã, teve uma grande reunião com todos os gestores, porque a gente, não é em Campinas, é no Brasil, mas a gente tem uma perspectiva mesmo de aumento de casos pelas condições climáticas, por um monte de situações. Então, a gente também, enquanto município, está bem preocupado, está tomando algumas ações aí para avançar nesse cuidado. E fora que a gente tem tido dificuldade, porque as condições climáticas não são favoráveis a nem a limpeza de terreno. Porque você limpa hoje, daqui 15 dias já está mato alto. Na nossa casa é assim, né? Meu jardim eu limpava cada sei lá eu quanto tempo, agora de rotina, quase semanalmente, a gente tem que fazer isso porque está crescendo. Então, é um desafio e é um desafio de todos, das secretarias todas e da população, né? Pode falar. Na minha região, eu não sei se acontece isso, porque de vez em quando passa pessoal com um extratorzinho roçando, ou às vezes no manual roçando. Mas tem um problema aí também, que eles roçam, mas, por exemplo, lixo que tem lá, ninguém tem copinho, embalagem em pé, o que tiver de lixo, só faz a roçagem. Então, eu acho que seria, num momento, mais importante tirar o lixo do que roçar. Eu acho que tem um encaminhamento aqui para o Conselho fazer essa solicitação. Eu acho que, né, eu só queria, duas questões, queria aqui observar. Em relação à questão dos hormônios, eu acho que a gente vai ter daqui a pouquinho a entrega da carta, mas eu queria aproveitar aqui e reforçar uma coisa que nós conversamos já até mais lá atrás. Esse ano 2024 é um ano eleitoral, e a gente sabe que o ano eleitoral ele tem implicações em restrições a partir de determinado momento. Então, o último andamento que a gente teve do processo na Secretaria sobre os hormônios tinha tido despachos favoráveis de todos os setores, mas ainda estava na Secretaria. A preocupação é a seguinte: a partir do momento em que tiver que ir para outro lugar, né, que isso não demore tanto para acabar chegando no período eleitoral.
Que aí vai ser meio aquela situação do ganhou, mas não levou, porque a gente, quando chega nas questões do período eleitoral, a gente sabe isso aí para vários, não é só para essa questão, para muitas. Então, a gente pedir, eu acho que é só para reforçar aqui, né, uma agilização máxima em relação a isso. Sobre o questionário da saúde mental, nós já trabalhamos, inclusive, junto, a presidência, junto com a Comissão de Saúde Mental, tem um comunicado, né? Então, o mais importante é, de certa maneira, a gente garantir que o comunicado chegue, porque o que acontece? Essa pesquisa, esse questionário, é da essência da atuação do Conselho, do controle social. Isso é uma questão básica. Então, o que nós conversamos, inclusive, é que o que cabe a nós como Conselho é comunicar, vai ser aplicada. Isso principalmente para não acontecer de chegar as pessoas da Comissão de Saúde Mental. A Mônica é conselheira, mas tem algumas pessoas que não são conselheiras, e aí, quem é você? Né? Aquela coisa básica, né? Quase quem sabe com quem está falando. Assim. Quem é você? Então, o comunicado é para ajudar essas pessoas, para que chegue em todos os serviços e o questionário seja, de fato, preenchido por essa questão que realmente muitas pessoas não têm acesso a todos esses meios eletrônicos, isso acaba dificultando. Então, só para colocar isso, já tem um encaminhamento da nossa parte, a gente quer que isso ande o mais rápido possível. Bom, vencido a parte do momento aberto, a gente tem agora, então, nesse momento, né, antes do ponto de pauta da apresentação do convênio da Rede Mário Gatti, então eu queria pedir, né, para a Antônia e pedir para a Roseli aqui junto, a Mônica, né, que somos aqui da representação aqui do Conselho Executivo em mesa, e pedir para a Antônia, Cassi, Joaquim, para trazerem a carta aqui para a gente receber, por favor, receber a carta aqui. Eu não estava entendendo, fiquei olhando. Eu vou apresentar o Mário Gatti. Não, ainda não. A Roseli menos ainda, apresentar o Mário Gatti, não faça isso com ela, não merece. Queria pedir que vocês subissem aqui também. E... o nosso diretor de cena aqui, a gente dá uma bagunçadinha, só para não ficar na frente. Bem mais para cá, eu acho que quanto mais para cá a gente ficar